Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentarmos para vocês conteúdos referentes ao quarto bimestre. E a gente começa apresentando para vocês classe reptília, dando continuidade aí à questão dos estudos dos cordados, ok? Grandes representantes dessa classe a gente encontra, né, atualmente ainda, principalmente jacarés, crocodilos, tartarugas. E a gente fala ainda por conta da questão da extinção. Temos também representantes como os camaleões, que são usados como animais de estimação. Você já deve ter visto espécimes em filmes, desenhos animados e, do modo geral, são considerados como animais fáceis de se lidar e, por isso, eles foram domesticados. Como é que a gente pode classificar os répteis? Eles vão ser divididos em 4 grandes grupos: testudinatas, crocodília, esquamata e rincocefalia. Os testudinatas, no caso, são também conhecidos por quelônios, são as tartarugas, os jabutis e os cágados, né? Lembrando que a diferença nós vamos ter tanto em questão de desenvolvimento dos membros anteriores e posteriores, se o indivíduo é aquático ou se o indivíduo é terrestre, né? Geralmente os aquáticos vai ter, no caso, membranas entre os dedos, ou, no caso, os membros anteriores modificados como nadadeira, e os provenientes de hábitos terrestres vão ter aí garras, né, para escavar, para andar no ambiente onde ele está inserido, ok? Os crocodílias são, no caso, o grupo dos crocodilos e dos jacarés. Os esquamatas são, no caso, os grupos das cobras e dos lagartos. E nós temos aí o grupo dos rincocefalia. O que seria isso? Seriam animais chamados tuataras, são lagartos endêmicos da região da Nova Zelândia, certo? E a gente também tem que mostrar porque são únicos no mundo, a gente só encontra lá, e é um animal que está, assim, devido à questão ambiental, ameaçada aí de extinção. Aqui nós temos, né, a tartaruga marinha, os tuataras, que foi o que a gente citou. Nós temos aqui um exemplar de crocodilo e aqui nós temos um exemplar dos lagartos, ok? Para vocês terem uma ideia do que é que a gente está discutindo em termos de animais. E o que é que a gente pode dizer em termos de características gerais? Primeiro, esse grupo é o primeiro a se libertar da água. Então, professora, em termos gerais, o que é que aconteceu? Eles desenvolveram estruturas, certo, corpóreas, e se adaptaram a viver e fechar o ciclo reprodutivo na Terra. Então, nós vamos ter aí indivíduos com pele grossa, cheia de escamas. Essas escamas são bem rígidas, porque tem queratina, né? E, no caso, tudo isso eles desenvolvem, tá? Para, no caso, se evitar a perda de água através do corpo. Então, se evita a dessecação do animal, ele não morre no ambiente terrestre. Dentre outras coisas, em termos de adaptação, a gente tem o quê? Que a fecundação passou a ser interna. Então, em todas as espécies da classe reptília, a gente vai ter fecundação interna. Nós vamos ter um embrião que passou a se desenvolver dentro de um ovo, que seria uma estrutura, né, de casca dura, mas ela era porosa. Por quê? Porque o ovo, ele tem que permitir as trocas gasosas do embrião, certo? E, no caso, a gente tem também que se destacar aqui essa questão de que tem que evitar o ressecamento. Então,
é duro por conta disso, certo? E, ao mesmo tempo, é poroso para permitir as trocas gasosas do embrião, ok? Geralmente, eles vão ser enterrados para proteção contra o ressecamento e contra predadores. Também vamos ter aí, surge nesse grupo, o desenvolvimento de anexos embrionários, são estruturas, membranas, líquidos, que foram acrescentados ao ovo para que o animal pudesse, no caso, vir a sobreviver independentemente, tá, no ambiente terrestre. Então, o embrião ele vai gerar excretas, o embrião vai fazer trocas gasosas, o embrião precisa ser protegido contra choques e o embrião precisa se nutrir sem estar vinculado ao corpo materno. Então, essas seriam as funções de quê? Dessas estruturas chamadas anexos embrionários, que seria a vesícula vitelina, o âminio, que é o líquido, o córeo e o alantóide, que seriam outras membranas. Essas membranas, especialmente, nós vamos destacar com vocês de perto na aula presencial, ok? A gente vai estar dando um destaque na questão dos anexos embrionários. Mas, no primeiro momento, eu queria apresentar para vocês que existe isso, que há o quê? Uma independência da água, e o porquê dessa independência seria justamente o surgimento do ovo e dessas estruturas que ajudam o embrião a sobreviver dentro do ovo sem estar interligado com o organismo materno. Aqui nós vamos ter alguns representantes, né, do grupo, cobras, tartarugas, lagartos, cágados, jacarés, crocodilos. Então, a gente apresenta aí alguns, e aqui a gente traz uma tuatara em destaque, certo? Que são organismos, esses lagartos são característicos da Nova Zelândia e estão em risco de extinção por conta das mudanças climáticas que o planeta está passando, certo? Como característica de destaque em termos de reptília, a gente sempre vai destacar o quê? São animais ectotérmicos, ou seja, não conseguem manter a temperatura do corpo constante. Ela vai variar conforme a temperatura do ambiente. E a gente vê bem isso, quem já assistiu o documentário sabe que as iguanas nas Ilhas de Galápagos, tem uma hora que você vê os lagartos todos expostos ao sol, e em outros momentos você vê todos os lagartos procurando sombra. Alguns ficam até pendurados pelas garras nas rochas, esperando o calor máximo do dia passar para poder voltar de novo a pegar mais sol. Por que eles fazem essa intermitência entre sombra e sol? Porque eles não conseguem ter mecanismo de regulação dentro de seus corpos. Eles fazem a regulação conforme a temperatura do ambiente. Todos os animais que fazem esse tipo de regulação corpórea, de temperatura corpórea, a gente chama de ectotérmicos, certo? Outro destaque que a gente tem que trazer. Nos répteis não crocodilianos, nós vamos ter aí o coração dividido em 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo, e a membrana que separa esses dois, chamada de septo, no caso, ela é incompleta. Então, nós vamos ainda ter aí mistura de sangue venoso e sangue arterial, ok? Nesses grupamentos, antes da classe, antes do grupo dos crocodilos. Aqui a gente tem um exemplo da iguana terrestre de Santa Fé, características das Ilhas de Galápagos. Esses animais são espetaculares. Aqui nós temos outra espécie, chamada comumente de iguana terrestre das Galápagos, ok? E a gente destaca que no grupo dos crocodilianos,
Quando a gente trata do grupamento das iguanas, é onde a gente percebe o hábito comportamental, né? A gente observando o hábito comportamental de se esquentar e de ficar à sombra para resfriar o corpo e tentando ir regular a temperatura aos poucos durante o dia. É nesse grupamento aqui que a gente tem, né, grandes observações, tá? Sobre essa questão da ectotermia. O coração dos répteis crocodilianos, ele é formado por 4 câmaras, porém, a gente vai ter ainda uma pequena mistura aí de sangue arterial e sangue venoso, ok? Os répteis, no caso, vão ter respiração pulmonar, mas aí aqueles que, por exemplo, passam períodos embaixo da água, certo? Eles desenvolveram um mecanismo que vai ter uma inversão aí no fluxo da circulação sanguínea, que ele muda o sentido dessa circulação, e aí ele manda o sangue mais oxigenado para os órgãos vitais, como o cérebro. E o sangue menos oxigenado vai para as demais partes do corpo do animal, naquele período que ele está, no caso, embaixo da água. Quando ele volta de novo na superfície, as trocas gasosas ocorrem, então a circulação muda de sentido e se torna normal para fornecer oxigênio para todas as partes do corpo. Lembrando que isso não prejudica, tá, o metabolismo do animal. Aqui nós temos um crocodilo, né, um dos maiores exemplares dessa classe reptília. E aí nós vamos ter a diferença entre crocodilos e jacarés, que a gente sempre destaca nessa classe. Um é de uma família chamada Crocodilidae, que seriam os crocodilos, tem 14 espécies diferentes nessa família. E na família dos jacarés, conhecidas como Alligatoridae, possuem aí, no caso, 8 espécies. Dentro da família dos jacarés, existem 2 dos gêneros, Caimã e Paleosuchus, no caso, que são os que representam aqui os jacarés existentes em nosso país, ok? Quais seriam as diferenças que a gente pode destacar desses 2 organismos, tá? Além do focinho ser largo e arredondado nos jacarés e afilado nos crocodilos, certo? Nós vamos ter a característica que os crocodilos, eles possuem escamas na parte da barriga, tá? E nessas escamas tem poros, né? Os chamados poros glandulares, certo? Que essa característica não se observa, no caso, nos jacarés. Mas quando você realmente consegue distinguir, é quando você observa a questão dos dentes. Todos os crocodilos apresentam um 4º dente da arcada inferior, certo? Hipertrofiado, quer dizer o quê? Ele é bem desenvolvido, é grande, certo? E ele é encaixado numa reentrância na parte da lateral da boca do animal, na parte externa, dá para ver. Nos jacarés não tem esse dente, certo? E a outra coisa é que os dentes superiores dos crocodilos são alinhados com os inferiores, quando que nos jacarés isso a gente não observa, tá? A gente trouxe aqui uma figurinha para vocês darem uma olhada. Aqui está o 4º dente hipertrofiado, né, nos crocodilos. Ele fica nessa reentrância. Lembrando que é da arcada inferior que a gente observa, não é esse da arcada superior, é esse aqui da arcada inferior. Então, é característica do grupamento. Nos jacarés nós não temos, ó. No jacaré, os dentes são todos irregulares das arcadas inferior e posterior, e no do crocodilo todos são muito bem alinhados, ó. Certo? São observações que a gente pode apresentar para vocês. Aqui nós temos o gavial, que é um tipo de crocodilo. Essas espécies exóticas a gente traz para vocês perceberem o diferencial em cada espécie, ok? E outra característica que a gente pode destacar do grupo é que eles vão possuir cloaca, aquele espaço no corpo
onde termina os 3 sistemas, excretor, digestório e reprodutor, certo? Esse espaço é chamado de cloaca, né? A gente viu aí, já alguns animais, a gente vem destacando isso e repetindo para vocês. O sistema digestório é completo, certo? Então, possui desde a boca, todo o tubo digestório, com intestino, estômagos, lembrando que os estômagos são bem desenvolvidos nessas espécies, porque são carnívoros, a maioria carnívoros vorazes, principalmente no grupo dos crocodilos, a gente tem aí eles abocanhando grandes presas, ou grandes porções de uma presa bem grande. Então, eles passam vários dias sem se alimentar, porque quando eles consomem grandes quantidades de proteína, essas partes dessas presas, né, ficam no estômago, que ele fica bem dilatado, e aos poucos as enzimas digestivas vão fazendo seu papel, e esse organismo, se pegar uma presa muito grande, ele pode passar vários dias, semanas, né, sem se alimentar, ok? Então, é interessante. Nós vamos ter aí no estômago uma parte, né, que eles chamam de moela, que ajuda a triturar, certo? No caso dos répteis crocodilianos, ajudam a triturar, né, os alimentos, né? Imagine aí, essa semana eu vi um crocodilo devorando o outro, porque existe predação entre os espécimes da própria espécie. Então, significa dizer que eles podem praticar o canibalismo entre eles, né? Aí eu vi um crocodilo engolindo um menor inteiro, né? Tava até a notícia aí nos jornais, e é interessante a gente ver que vai tudo, vai osso, vai a pele, dependendo do animal, né? Qualquer estrutura anexa, se for ave, vai as penas. Então, você tem que ter, né, mecanismos que ajudem a triturar essas estruturas para ajudar no processo de digestão, ok? Outra curiosidade que a gente traz para vocês aqui é um lagarto, foi batizado comumente de lagarto Homem-Aranha por conta das cores que ele fica ao sol, né? E é interessante que a mesma cor do uniforme do Homem-Aranha. O nome científico desse lagarto é Agama agama e ficou conhecido por se tratar dessa coloração diferenciada como lagarto Homem-Aranha. Só a título de curiosidade dentro dos espécimes que a gente está estudando, ok? Com relação às excretas, nós vamos ter rins, que aí, no caso, vão filtrar todo, né, esse material do corpo do animal, filtrando o sangue, e eles vão, no caso, tentar secretar, excretar o menos possível de água. Então, eles excretam ácido úrico, então a urina é pastosa, né, tem pouca água, certo? E sai também na cavidade da cloaca, ok? Além dessa questão da excreção pelos rins, nos répteis que habitam ambientes marinhos, existem glândulas chamadas glândulas de sal, certo? Que o excesso de sal é retirado do organismo desses répteis através de glândulas especializadas excretoras de sal, que ficam, né, com aberturas tanto nas áreas dos olhos como na área do nariz. Então, quando a gente observa aqueles lagartos, como as iguanas, a gente vê geralmente cristais de sais a nível, né, como se fossem lágrimas escorrendo. Na realidade, são cristais que ficam ali, ele fica excretando esse excesso de sal, e também, quando se observa em documentários, a gente vê o animal tipo dando uns espirros, que é ele soltando o excesso de sal por essa glândula que está interligada aí, tá? Com o nariz. Tá aqui um exemplar da Christmas iguana, por conta da coloração, ela foi batizada assim, certo? Aqui nós temos indivíduos em conjunto, pegando o sol, se aquecendo, certo? E essa é uma das características dos ectotérmicos. Então, quando a temperatura chega ao ideal, eles vão para a sombra e fica nesse jogo
o dia todo, tá? Nem tanto ao sol, nem tanto à sombra, para manter a temperatura corpórea de forma adequada, certo? O cérebro dos répteis é estreito e alongado, e nós vamos ter aí uma medula espinhal que vai se estender desde a região anterior, né, até a posterior da cauda, certo? E nós vamos ter inervações motoras e sensoriais, certo? Por todo o corpo do animal, então atinge os membros. Alguns têm explosões de movimento rápido, né? A gente vê isso em ataques de crocodilos, ataques de jacaré, mas é uma explosão momentânea. A movimentação, do modo geral, ainda é lenta por conta dessa questão do metabolismo, ainda ter mistura aí de sangue venoso, né, com o sangue arterial, ok? Existe uma glândula chamada glândula pineal, certo? É localizada no topo da cabeça e vai servir como órgão fotorreceptor, identificando aí variações luminosas, certo? Os répteis, com exceção do grupo dos crocodilianos, possuem somente o ouvido interno, ok? E, com relação ao olfato, nós destacamos que ele é intensificado por um órgão chamado órgão de Jacobson, que se encontra aí no palato, no céu da boca, de cobras e de tartarugas, dos quelônios do modo geral, tá? Aqui, para encerrar, a gente mostra para vocês a imagem do maior exemplar aí existente, né? Tartaruga gigante nas ilhas de Galápagos, e ela só existe lá. Nossa espécie tem feito com que outros organismos não possam adentrar, no caso, né, ganhar espaço em termos de planeta. Nós estamos cada vez mais reduzindo outras espécies a grupos pequenos fechados em determinadas áreas, sem poder, digamos assim, se expandir. E também tem a questão da limitação dos hábitos do próprio indivíduo, né? Em relação a temperaturas, clima. Então, eles vivem em determinadas regiões e não saem daquelas regiões devido a essas condições também. Gente, o que eu tinha para apresentar em termos gerais era isso. Todos os destaques particulares nós vamos estar dando ênfase nas aulas presenciais, e desde já eu quero agradecer a vocês por este momento. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau.